Sequência de atividades 3, aulas 3 e 4, tabelas e gráficos, uma interpretação. Página 85, exercício 1. O supervisor de uma agência bancária obteve dois gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários A e B durante 2 horas e meia, e o gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários C e D e E durante 3 horas e meia. Pergunta A. Como você avalia o desempenho de cada funcionário? Qual deles é o mais eficiente nos trabalhos, considerando a quantidade de atendimento realizados por hora? Então, aqui, o gráfico a escala está de 5 em 5. Então, primeiro, o gráfico A, o funcionário A e B está no gráfico 1, o C, o D e o E no gráfico 2. Então, primeiro, o funcionário A fez 10 atendimentos. Então, em 2 horas e meia. Então, eu vou dividir 10 dividido por 2,5 vai dar 4 clientes por hora. O funcionário B, ele fez 25 atendimentos. Dividido por 2 horas e meia vai dar 10, foi 10 clientes por hora. O funcionário C fez 21 atendimentos, só que ele gastou 3 horas e meia. Então, 21 dividido por 3,5, 3 horas e meia vai dar 6 clientes por hora. O gráfico D, o funcionário D, 35 atendimentos em 3 horas e meia. 35 dividido por 3,5 vai dar 10 clientes por hora. E o gráfico E, 28 atendimentos em 3 horas e meia. 28 dividido por 3,5 vai dar 8 clientes por hora. Então, o mais eficiente é o funcionário B, que atende 10 pessoas. Pergunta B. Quantos atendimentos por hora o funcionário B realizou a mais que o funcionário C? Então, o funcionário B foi 10 atendimentos, 10 clientes por hora. E o funcionário C foi 6 clientes por hora. Então, tirando aqui 10 menos 6, 4. Então, o funcionário B, a diferença do funcionário B para o funcionário C foram 4 atendimentos. Página 86. Exercício 2. Os gráficos abaixo apresentam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Então, aqui é a produção, milhões de toneladas por ano, 3 países, e aqui é a reciclagem. Então, aqui é a quantidade que produz, aqui é a quantidade que recicla. Qual é a relação entre o lixo produzido e o reciclado? Então, primeiro, vamos ver a China. A China produz 300 milhões de toneladas e recicla 30%. 30% de 300 milhões, 30 vezes 300 dividido por 100, vai dar 90 milhões de reciclado. A União Europeia, ela produz 228 milhões e recicla 45%. Então, 45 vezes 228 dividido por 100 vai dar 102,6 milhões de toneladas, que é o reciclado. Os Estados Unidos, eles produzem 238 milhões e recicla 34%. Então, 34 vezes 238 dividido por 100 vai dar 80,92 milhões de reciclados. B. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo reciclados na China e nos Estados Unidos em um ano? Então, a China produz 300 milhões e recicla 30%, que é igual a 90 milhões. Os Estados Unidos produzem 238 milhões e reciclam 34%, que é igual a 80,92 milhões. Subtraindo, tirando 90 milhões menos 80,92 milhões, vai dar 9,08 milhões de toneladas, que é a diferença entre os dois. Página 87, questão C. Na sua opinião, qual é o material que pode ser reciclado mais vezes? E qual é o material que demora mais tempo para se decompor na natureza? Então, exemplos de materiais que podem ser reciclados, o alumínio ele pode ser reciclado infinitamente, já que não perde a sua composição ao longo do processo de reciclagem. O papel só é possível reciclar de 5 a 7 vezes o material em laboratório,
já que a fibra vai degradando ao longo do processo. O vidro, além de ser um material que pode ser reutilizado diversas vezes, ele pode ser reciclado infinitamente, visto que não perde a qualidade e pode ser substituído 100% em uma nova produção. O plástico, tudo depende do tipo de plástico. Garrafa PET pode ser transformada diversas vezes sem perder as características. O cobre e o aço podem ser reciclados diversas vezes sem perder a qualidade. O papelão, diferente do papel, o papelão tem mais resistência e pode ser reciclado diversas vezes. Pergunta D. Em sua casa é feita a separação do lixo para reciclagem? Então, a resposta pessoal. Quem faz a separação, coloca sim. Quem não faz, coloca não. E. Produza um pequeno texto expressando sua opinião por que reciclar é importante. Então, escreve um pequeno textinho aqui dizendo por que é importante reciclar. 77, exercício 3. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas de esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas de categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro abaixo. Então, aqui, tem o atleta 1, 2, 3 e 4. A primeira pesagem, a segunda pesagem, a terceira pesagem, a média das pesagens, a mediana e o desvio padrão. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre quais atletas. Então, aqui, o que é média? Então, aqui na primeira pesagem, o primeiro atleta teve 78 na primeira pesagem, 72 na segunda pesagem e 66 na terceira pesagem. A média seria a soma desses 3 números, 78 mais 72 mais 66, que vai dar 216, dividido por 3, que vai dar 72. Então, a média aqui do primeiro atleta é 72. O segundo atleta vai somar 83 mais 65 mais 65, soma, divide por 3, a média deu 71. O terceiro atleta, a mesma coisa, 75 mais 70 mais 65, soma, dividido por 3, que vai dar 70 a média. E o quarto, 80 mais 77 mais 66, dividido por 3, deu 73. A mediana é o número que fica bem no meio na ordem crescente. Então, o primeiro número vai ser 66, depois 72, depois 78. Então, a mediana é 72. Aqui na ordem crescente, aqui vai ficar 65, 65, 83. Na mediana é o que fica no meio, 65. Aqui, 65, 70 e 75. Mediana, 70. 62, 77 e 80. Na ordem crescente, o primeiro vai ser 62, depois 77 e depois 80. Então, o que ficou no meio foi 77. Então, a mediana é o 77. Agora, o desvio padrão é qual é a dispersão da média de cada um dos atletas. Então, para calcular o desvio padrão, vai fazer assim. Vou calcular o primeiro aqui, para dar de exemplo. Daí, o segundo, vocês vão ter a mesma sequência aqui. Então, você vai pegar a primeira pesagem menos a média. A média foi 72. Então, 78 menos 72 ao quadrado. A segunda pesagem foi 72. Então, 72 menos a média, que foi 72, ao quadrado. E a terceira pesagem foi 66. 66 menos 72 ao quadrado. Então, aqui é a somatória. Então, a somatória é 78 menos 72 dá 6 ao quadrado. 72 menos 72 dá 0 ao quadrado. 66 menos 72 vai dar menos 6 ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36. 0 ao quadrado é 0, menos 6 ao quadrado é 36. 36 mais 36 vai dar 72, dividido por 3, que dá 24. O desvio padrão é a raiz quadrada do último resultado aqui, de 24, que vai dar 4,9. Então, aqui nós já temos 4,90, a mesma coisa. Então, já vimos que o desvio padrão aqui está 4,90. Então, como se calculou, como chegou nesse número? É esse cálculo que faz. Da mesma forma, foi feita a mesma coisa aqui e chegou no desvio padrão 8,49. Então, a dispersão da média aqui foi 4,9 do primeiro, 8,49 no segundo
4,08 no terceiro e 7,82 no quarto. Então, essa dispersão dá para dizer qual foi o atleta mais regular. Quanto mais perto da média ele tiver, quanto menos dispersão da média ele tiver, menos desvio padrão, mais regular ele é. Então, essa luta, a pergunta aqui, após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os quais atletas? Então, deveria ser entre o mais regular e o menos regular. Então, o mais regular foi aquele que teve menos desvio padrão. Então, foi o atleta 3. E o menos regular foi aquele que teve maior desvio padrão, que foi o 8,49, que é o atleta 2. Então, a luta vai ser entre o atleta 2 e o atleta 3. Página 89, exercício 4. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais, a média e a mediana e os desvio padrão dos 2 candidatos dados dos candidatos do concurso. Então, aqui tem Marcos e Paula, nota em matemática, português, conhecimentos gerais, a média, a mediana e o desvio padrão. O candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso, é... Então, no caso aqui, vai ser Marco, por quê? Porque a média e a mediana são iguais, e o desvio padrão é o menor, então ele está mais regular na prova.